Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Você na sua casa, não sei como você estava se sentindo. Fortemente aqui há uma presença de Deus maravilhosa. Glória a Deus por isso. Convido você nesta noite a curvar a sua cabeça aí onde você está, na tua sala, no teu carro, no trem, no ônibus, onde você estiver agora. Curva suas cabeças. Pensa somente em Deus agora. Vamos falar com Ele. Oramos. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Bendito seja o teu santo nome nesta noite. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que tu nos desses hoje, Senhor, de abrir os olhos. Nós te demos a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, nós te agradecemos. Nós te louvamos, porque tu és o grande eu sou de nossas vidas. Senhor, nada podemos sem a tua presença, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus. E sabemos, ó Pai, que o Senhor é que está no controle de todas as coisas. É o Senhor que está no controle de todas as coisas de nossas vidas, ó Pai. Nós te louvamos por isso, Senhor. Em nome de Jesus. Usa-me, Senhor, como um vaso nesta noite, para falar com a tua igreja, através da tua palavra, porque tudo é teu, tudo é para ti, Senhor. Só me usa, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus é que eu te peço, Senhor. Amém. Glória a Deus. Convido a você, igreja, a abrir a tua palavra, a palavra de Deus, abrir a tua Bíblia, em Marcos capítulo 4, versículo do 35 ao 41. Marcos 4, do versículo 35 ao 41. Assim diz a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado da banda. E eles, deixando a multidão, e levaram consigo, assim como estava no barco. E havendo também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e o subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram-se um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedece? Irmãos, quero falar com você nesta noite, que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. O grande problema é que eu e você, muitas vezes queremos pegar o controle, que estar aqui, adiantar, atrasar, dar pausa, fazer o que quisermos das nossas vidas. E a palavra de Deus que eu quero trazer nesta noite, para você é dizer que Deus é que está no controle de todas as coisas e de tudo. O desafio desta noite é que eu e você possamos entregar o controle de nossas vidas e entregar verdadeiramente nas mãos do grande El Shaddai, do Deus Todo-Poderoso, Deus Forte. E estar no controle, isso não quer dizer que Deus determina tudo e você não tem vontade nenhuma. Não é isso que eu quero dizer.
Eu quero fazer duas afirmativas nesta noite. Estar no controle não significa manipular o processo. 24 horas por dia. 7 dias da semana. 30 dias do mês. E 365 dias do ano. Isso não quer dizer que você precisa manipular o processo. A segunda afirmativa que eu quero falar para você. Estar no controle é você ter poder e autoridade para intervir a hora que você quer, do jeito que você quer e como você quer. Vou dar 2 exemplos, um micro e um macro. Estar no controle, o micro, de um diretor de uma grande multinacional. A hora que ele quiser, no momento que ele quiser, ele sai de lá e dá a ordem para a sua gerência, para os seus coordenadores, para os seus supervisores, que vai passar para todos os operadores. Esse é o micro, o macro. Assim é Deus, que está no controle de tudo. Porém, Ele permite o homem escrever a sua história. Ele permite você fazer escolhas e tomar decisões. Mas Deus, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, como Ele quiser, Ele é Deus. É o Deus que servimos. É o Deus que está no controle. Porque na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, Ele vai intervir na minha e na sua vida. Na minha e na sua história. Aleluia. Quero dar um exemplo de um grande homem da Bíblia. E quero dizer que Deus está no controle do mundo espiritual. Quero passar 5 exemplos que Deus está no controle. Um deles. Deus está no controle do mundo espiritual. Esse é o primeiro. Quero comentar sobre a passagem de Jó. O primeiro versículo, o primeiro capítulo de Jó. A Bíblia diz que Deus vai fazer uma reunião com os seus anjos. Mas ele me fala de 4 características do homem e da mulher de Deus. Quero passar para vocês os 4. Jó, ele era sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Com essas características, Jó já sabia que Deus estava no controle da sua vida. No primeiro capítulo do livro de Jó, vou só fazer uma síntese desse capítulo. Não vou pregar sobre Jó, mas quero dizer para você que Deus permitiu que Satanás colocasse a mão nas coisas que Jó tinha adquirido. O primeiro capítulo diz que ele perde tudo, todos os seus bens. Jó não sabia o que estava acontecendo. Foi permissiva de Deus, para mostrar que Ele está no controle. Ele faz uma pergunta para Satanás, sim. De onde vens? E por onde andas? E ele diz, eu venho da terra e de rodear ela. E ele vai indagar Satanás com uma pergunta. Tem conhecido o meu servo Jó? E fala dessas características do seu servo. E ele diz que Jó só serve ele, porque tudo que ele põe a mão, ele prospera. Esse é o grande desafio que está acontecendo no mundo espiritual. E Jó aqui na terra não está sabendo de nada. Não sabe o que está ocorrendo. Porém Jó vai perdendo todos os seus bens, todos os seus animais. E demais, irmãos. Perde os seus 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Eu quero dizer que, por que eu pego o exemplo de Jó? Porque nós, quando perdemos, hoje
trabalho com aplicativo. Entrou uma senhora com a sua filha no meu carro, dizendo que tinha perdido um ente querido de 16 anos. Um jovem. Pelo câncer. Perdeu pelo câncer. E eu falei assim, mas Deus está no controle desta vida. Temos que orar por essa família. Irmãos, no segundo capítulo de Jó, Deus está em reunião novamente. Deus indaga ele com as mesmas perguntas. E agora ele vai permitir que Satanás coloque agora a mão nele. Irmão, nós temos passado por tantos problemas nesta terra. E eu quero dizer que Deus não perdeu a mão. Ele continua no controle de todas as coisas, independente da sua situação financeira, emocional, independente do que você está passando hoje, agora, nesse minuto. Talvez você tenha até tentado tirar a sua vida. Eu vou falar para você, não faça isso. Porque quem manda na tua vida e na minha vida é o Senhor, que fez o céu e a terra. Certo dia, falando com a pastora Ruth, as pessoas falando que as pessoas estão morrendo disso, estão morrendo daquilo, ela me falou, quem dá e quem tira a vida é Ele, somente Ele. Eu falei, é porque Ele está no controle de nossas vidas. Irmãos, se nós não entendermos e não vivermos essa palavra, nós estamos perdendo tempo. Perdendo tempo. Deus quer nos desafiar, como Ele tem me desafiado todos os dias. Todos os dias da minha vida. Que Ele está no controle da minha vida. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Mas eu tenho certeza que Ele já tem todo o script da minha vida em suas mãos. E da sua também. A Bíblia diz que aquele que é Deus, o maligno não pode tocar. Não porque você é espiritual, não porque você é o religioso, porque você é poderoso, ou porque você é santo. É porque Deus estabeleceu que aquele que tem a marca do sangue do seu filho, esse, Satanás, não pode tocar. Vou repetir para você. É porque Deus estabeleceu que aquele que tem a marca do sangue do seu filho, esse Satanás não pode tocar. Deus está no controle do seu reino. Em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 15, Deus manda um anjo para destruir Jerusalém. Mas no versículo 27, Deus manda o anjo a guardar a sua espada e manda ele voltar. Mateus capítulo 8, versículo 11, um centurião chega até Jesus, clamando por cura do seu servo. Falando que ele é, centurião significa que ele é um comandante da guarda romana, que comanda mais de 100 homens, ou até 100 homens. E Jesus, de pronto, fala que vai até a casa dele, ele fala, não, basta uma palavra. Aquele homem já sabia que Deus estava no controle de todas as coisas, que Deus estava no controle do seu reino. E ele diz, basta uma palavra, e o meu conservo será curado. Já vi muitos pregadores pregando sobre fé, sobre essa palavra, mas eu quero te dizer,
além da fé, ele sabia que Deus estava no controle do seu reino, que bastava, ele não precisava ter todo esse trabalho de caminhar até lá. Ele sabia, se Deus proferisse, então vá, assim está feito, assim está feito, o teu servo está curado. Irmãos, Marta e Maria se desesperam na morte do seu irmão Lázaro. Se nós lermos toda a narrativa dessa passagem, é claro, fica claro que Deus propositalmente esperou a chegar no quarto dia. Isso tinha um propósito, porque aquelas pessoas ao redor criam que o espírito de Lázaro poderia ficar ali até o terceiro dia. E Deus vem naquilo, e quando eu e você achamos que não é mais possível, Ele chega no quarto dia, porque a vida e a morte está na mão dele, e Ele fala: Lázaro, Lázaro, saia. Lázaro, saia. Irmãos, fico imaginando, e eu escrevi, Deus me deu essa palavra: o relógio da providência divina não atrasa, nem adianta, porque Deus sempre chega na hora exata. Vou repetir: o relógio da providência divina não atrasa e nem adianta, porque Deus sempre chega na hora exata. O Deus que está no controle do seu reino chega na hora exata. Deus está no controle do universo. Salmo 24, verso 1. Diz o Senhor, diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e todos o que nele habitam. Isaías 45, 12 diz: eu fiz a terra e criei nela o homem, assim as minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos, dei minhas ordens. Irmãos, a lua está em uma distância de 348 mil quilômetros da Terra, porque se ela estivesse a distância de 84 mil quilômetros, a Terra seria inundada 2 vezes ao dia. Vou repetir: a lua está a uma distância de 384 mil quilômetros da Terra, porque se ela estivesse a distância de 84 mil quilômetros, a Terra seria inundada 2 vezes ao dia. Outros dados que Deus está no controle do universo: a Terra está a uma distância perfeita do Sol. Se estivesse a distância de Vênus, a Terra seria torrada. E se estivesse na distância de Plutão, ela seria congelada. Isso não é obra do acaso. Isso não é obra de Big Bang. Isso significa que Deus está no controle do universo. É por isso que Ele nos fez aqui, na terra, com todos e com tudo que nós precisávamos. Quero fazer uma outra síntese e comentar sobre a história de José, filho de Jacó, o filho querido. Deus já tinha escrevido toda a história de José, toda ela. Jacó manda: vá encontrar os seus irmãos. Ele já sabia de tudo que ia acontecer, que Jacó ia ser excomungado pelos irmãos, jogado num poço,
vendido como escravo, ir até a casa de Potifar, agora ser empregado de Potifar, ser paquerado pela sua esposa, ir para o cativeiro, ser preso. Ele já sabia dessa história, porque o controle da vida de José está na mão de Deus, está na mão do Todo-Poderoso, e ele sabia que ele estava pondo à prova. Eu não sei como está a sua vida, eu tenho sido colocado à prova, mas eu sei, porque quando Deus colocou essa palavra no meu coração, é porque eu sei que Ele está no controle da minha vida. Eu sei de onde Ele me tirou, mas eu sei a promessa que Ele tem para a minha vida. Hoje, quando estava estudando essa palavra, o Espírito Santo falava comigo. Eu quero falar uma palavra para o Senhor, apóstolo Dirceu. Cheguei nessa igreja ouvindo esta sua palavra, que Deus tem uma promessa para esse lugar, de assombro e de espanto. E eu ficava me perguntando todos os dias, que obra é essa? E Ele disse para mim nesta noite, que essa obra de espanto, de assombro e de espanto, vai acontecer antes do Senhor descer a sepultura, porque quem está no controle dessa igreja, não é o homem, é o Senhor nosso Deus. É Ele que está no controle. O Senhor tem relutado com muitas perguntas para Ele, e Ele está dizendo hoje, nesta noite, como disse para mim, como tem falado para mim, Ele fala para o Senhor, que é Ele que está no controle, e continuará no controle da tua vida. E Ele foi claro para mim, pode falar, filho. Antes dele descer a sepultura, a promessa que eu fiz para ele, foi eu e ele, eu vou cumprir. O problema é que eu e você, muitas vezes queremos tomar o controle da mão de Deus, quebramos a cara, nós quebramos a cara e queremos devolver imediatamente o controle para Deus, e por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia. Misericórdia significa, Senhor, sinta nas cordas do meu coração, sinta a minha dor, sinta. Misericórdia quer dizer isso, sinta, Senhor, sinta. E Ele, com todo o seu amor, Ele pega o controle de volta e fala, deixa comigo, deixa eu condenar a tua vida, deixa eu guiar ela. Mas vai ter um momento que você está no deserto e Ele aperta o pauser. E eu e você somos loucos para sair do deserto. Quando estamos em situações difíceis, queremos logo passar por ali. A palavra do Senhor diz lá em Coríntios que Paulo orou 3 vezes, para que saia um espinho que está na sua carne, ou seja, algo que está incomodando Paulo. E a palavra do Senhor diz, a minha graça te basta. Paulo, eu estou no controle. Só vai doer quando eu permitir que dói. Só vai apertar tudo isso na tua vida quando eu permitir. Eu não vou falar o nome do pastor, porque eu não me recordo 100% se foi ele que falou. Mas eu me recordo da pregação dele. E ele fala que Satanás está que nem um cachorro bravo numa corrente, que só vai aonde Deus permite. Deus segura a corrente e solta o cão bravo à distância que Ele permite. Isso significa que Ele está no controle. Vai até ali, faça, eu permito. Não, vem aqui, não faça mais. Deus está no controle da minha e da sua vida, irmãos. Deus está no controle do universo. Quarta, Deus está no controle da história.
Deus está no controle da história, como eu estava falando de José. Irmãos, aquele atentado nos Estados Unidos, não sei se todos lembram, em 11 de setembro, vocês sabem que o último guardião de Israel é o americano, e outros aliados que Israel já teve, já não são tão aliados assim. E vocês sabem que eles terão que reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. O último guardião de Israel no mundo são os americanos. Quando houve o atentado de 11 de setembro, a imprensa americana e muita gente falou coisas que até então não ouvia de ser falado na América. Precisamos rever a nossa posição a Israel e ao mundo islâmico. Irá ficar todo mundo contra Israel no tempo certo da história, porque o tempo certo de Israel vai ficar sozinho. Porque no tempo de Deus a igreja será arrebatada, e no tempo de Deus o anticristo vai se levantar, e no tempo de Deus Jesus vai voltar com a sua igreja em glória, e vai se revelar para Israel, porque Deus está no controle de todas as coisas. A palavra do Senhor diz que há tempo para todas as coisas. Deus não sou eu e nem você que antecipa demais. Eu estava conversando com o Fabiano antes de começar a ministração, que Deus me deu essa palavra quando um dos meus professores de teologia me deu um filme para a sala de aula assistir, o Clique. Não sei quem já assistiu. Clique. Onde o personagem principal está com um controle, que ele pode antecipar, que ele pode dar pausa, que ele pode voltar. Mas vai ter um momento que essa brincadeira fica cara. Ele não consegue voltar mais. Vai ter coisas que eu e você queremos tomar o controle da mão de Deus, que não vai dar para voltar mais. Você já estragou todo o brinquedo. Deus está no controle da minha e da sua vida. Esse é o quinto. Deus está no controle da sua e da minha vida, antes de eu e você existir. Salmo 139, verso 16. Diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos o quando, nenhum deles havia ainda. Salmo 139, verso 13, diz assim: pois criastes o meu interior, e entristece-me o meu ventre da minha mãe. Mateus 10, 30 diz: e até mesmo o cabelo das vossas cabeças estão contados. Eu quero dizer para você nesta noite, já estou fechando a minha palavra, a palavra que Deus deu para mim, compartilhar com você. No momento do cântico, a serva de Deus foi usada falando que a volta de Cristo está perto. E está mesmo. O mundo não acredita. O coração de muitos vão se esfriar. Não espere mais igrejas tão cheias assim. Mas espere que o Deus que está no controle mantenha eu e você firme na presença do Senhor. Se entendermos que Ele está no controle em nossas vidas. Graça e paz. Que o Deus da paz esteja contigo. Que o Deus da paz
esteja no teu levantar amanhã. E eu te desafio a viver a esta palavra. Eu sou desafiado todos os dias, porque ela, como uma flecha que acerta o alvo, atingiu o meu coração. Que Ele está no controle. Graça e paz.